jogo. Ô Everton, são tantos fatores, né? E é interessante você chamar logo no começo, né, na abertura do programa, para que nós possamos, antes de analisarmos o jogo, de falarmos do jogo da boa vitória, né, de uma mão na vaga para a próxima fase aí, que vai valer R$3.450.000 ao classificado, mais um calendário, mais a disputa de um título e que o Atlético está bem nas três frentes. Mas acho interessante porque, tanto lá na 98, quanto aqui, eu sou muito contra o trabalho descartável, né? E eu acho que quem acompanha, seja do meio do futebol, ou seja fora do futebol, ou seja torcedor, e que seja honesto, né? Que não tenha uma desonestidade intelectual ou um oportunismo, sabe o quanto eu tento mudar essa nossa cultura, que é muito difícil. Pelo menos a Band me dá uma oportunidade de abrir um microfone potente, que é a Band, a 98 idem, para que a gente possa aos poucos, ir mudando essa cultura, né? E com as redes sociais, esse descartar parece que ficou um pouco mais exacerbado e um pouco mais fácil. Vocês vão se lembrar da pergunta que eu fiz para o Lisca, enquanto treinador do América, de quanto tempo um treinador, na opinião dele, precisaria para poder implantar uma ideia de jogo, um tempo razoável, e ele nos disse naquela ocasião 90 dias, ou seja, 3 meses. Tanto com o Mozart quanto com o Cuca, a chegada deles, o Mozart não completou 2 meses e o Cuca, no início, onde os resultados não estavam vindo, várias hashtags, né? Fora Cuca, e não presta, e a Cuca Ball, e é ligação direta, e um tanto de outra coisa que eu discordei, mas respeitei. Eu tinha que aguardar um tempo para que eu pudesse ter uma melhor análise, uma melhor escolha nas palavras, uma melhor visão. Eu acho que todo profissional precisa de tempo. Aqui na TV, na sua empresa, na rádio, no campo, todo mundo precisa de tempo. Você vai mostrar se vai evoluir ou não com o tempo. Um profissional, mesmo gabaritado, se chega na sua empresa e você cobra dele uma semana o que ele entregava na sua concorrente ou em outro lugar, está equivocado. Existe um tempo de adaptação. Estamos falando de seres humanos. E aí vai um pouco dessa explicação para essa sua pergunta, por que varia tanto? Porque o futebol não é feito de máquina, o futebol é feito por 22 pessoas, mais 3 coordenando e apitando ali dentro, e ainda tem uma série de fatores extra-campo, como os próprios treinadores, o árbitro de vídeo, seres humanos, que variam de temperamento, de criação, de cabeça, de como lidam com a pressão. Uns gostam de jogar sob pressão, outros não conseguem render, e por aí vai. O Cuca, Everton, precisava de tempo, e não é que vai chegar lá na frente e se perder, vão falar, calha a boca, bem feito, chupa Cuca, chupa CJ, chupa quem defendia. É qualquer treinador, Everton. Dê o tempo para que a gente possa avaliar com mais parcimônia, com mais calma, com mais tranquilidade. E o Cuca está tendo esse tempo. Ontem na coletiva falou a quantidade de jogador que girou, que quantos jogadores ele já colocou, quanto que ele conseguiu poupar, ele conseguiu um rodízio. Ele deu o exemplo da quantidade de jogadores e que ele fez nessas 3 competições. O Atlético briga com o Palmeiras, lá em cima no Campeonato Brasileiro, longe de ser campeão. E ninguém está falando que vai. O Atlético eliminou um Boca, é o pior Boca, eliminou o Boca e está na próxima fase contra um grande River, que se reinventa a cada temporada. O Atlético está classificando, e não classificado, classificando para a Copa do Brasil. É tempo, vai variar, e daqui a pouco a gente pode falar mais do jogo. Uma boa tarde, para eu não ficar aqui falando até as 2 horas. Abre o microfone. Você está com o microfone desligado. Melhora bastante se você abrir o microfone. Aí, ó. Não, agora não. Você não tirou o mute ainda. Tá dando para ver daqui que você tá com o mute ainda. Não, você tem que tirar o mute. Clica aí na tecla do mute. Tá mutado? Vamos ficar conversando aqui que é mais fácil. Vamos bater papo aqui nós, falar da Olimpíada. Vamos falar de Olimpíada. Ó, deu aí, deu não?
Eu tô vendo aqui que tá com o mute ainda, o microfone dele ali. Tá não, só. Tá, Tá não. Tá sim. Claro que tá, ó. Aqui, gente, não tá, Tá não. apertado. Tá mesmo. Tá mesmo, Tá lá. tá um risquinho lá, Everton. Vamos ficar se Guimarães. divertindo aqui O da enquanto Band ele tá não lá. tá mutado e o do O cara não Everton sabe tirar tá. do mute até hoje, 75 anos Ou, às fazendo vezes, programa dentro de casa. Ele tá... Pessoal, Agora ele nós estamos com um travou. problema então no Vamos áudio falar do aqui, Everton, vou nossa, refazer a ele ligação, mas destrava segue aí. 2-1, Vai né? lá, tira um para o ímpar, Gris e Gomide e define quem vai comentar a vitória. Não, você será a nossa voz do além aí, André. Vai Então vai lá, comandando aí Gomide, pra o que nós, você achou por favor. desse 2-0, quais são as suas Não, mas impressões? faz uma pergunta caprichada, André. Pois é, Você não vai perguntar Gomide, qual que é a sua expectativa pro jogo de sábado. segundo confronto seguido do Atlético contra o Bahia, agora no primeiro confronto 3-0 com gols no segundo tempo. O que você achou? Foi um confronto que o Atlético foi melhor, mesmo nível? Fale sobre essa vitória do Atlético. Boa tarde, André. Boa tarde ao Everton. Boa tarde aos amigos aqui do estúdio, quem está em casa nos acompanhando nessa quinta-feira aí. Um ótimo dia para todos, né? Uma partida muito similar, né, ao que a gente pôde assistir também no último domingo, né? Até com algumas coincidências ou não, né? Com relação a, por exemplo, o segundo gol do Atlético, que teve origem ali num erro de passe na saída de bola do Bahia, né? O mesmo problema cometido pelo time do Dado Cavalcante, que originou o pênalti sofrido pelo Hulk no último domingo, né? Só que ontem o Atlético conseguiu abrir o placar ainda na primeira etapa, ao contrário do último final de semana, mas temos de também pontuar que até o gol marcado pelo Zaratio, né? A melhor chance da primeira etapa talvez tenha sido do Bahia nos pés do Ronaldo, né? Que foi a surpresa na escalação, substituindo ao Rodriguinho, né? Naquela bola enfiada pelo Gilberto, driblou o Hever ou Alonso, agora não me recordo bem, e aí o Eberson fez uma excelente defesa, uma excelente intervenção. O Bahia conseguia, né, sair um pouco mais em contra-ataque do que tinha feito no último sábado, quando chegou mais nas bolas paradas, né? E o Atlético também com comportamentos muito parecidos, né? O Gris trouxe ontem aqui no Leitura de Jogo a questão de afunilar em muitos momentos o jogo e não explorar muito a largura do campo para tentar causar dúvida na marcação do Bahia, né? Para gerar um pouco mais de espaço para poder jogar por dentro, né? Porque a questão da amplitude que a gente debateu desde a última segunda-feira aqui é você ter dois jogadores abertos para você realmente espaçar o adversário e com isso ter mais facilidade de jogar por dentro, né? De poder achar um passe entre as linhas, como a gente fala, mas não aconteceu, né? O Atlético, entre aspas, repetiu a mesma dinâmica do último domingo, provocando muito jogo por dentro, né? Foi assim que sai o gol, inclusive, né? O Atlético tem uma falta no campo de defesa, vai trocando passes até achar uma possibilidade ali do Hever num passe por dentro para uma combinação do Nath com o Hulk ali, né? Uma tabela, a bola para o Dodô e o cruzamento para a área. O Bahia, mais uma vez, acabou num dos poucos momentos que deu espaço para essa bola entrar por dentro. E aí, com a qualidade dos jogadores do Atlético, isso acaba sendo muito perigoso, porque o Hulk é um atacante que está numa excelente fase e é um atleta que ele está acima da média no futebol brasileiro com relação a, em certos momentos, não são todos, né? Mas em muitos momentos, ele em poucas ações ali, né? Em um drible, em um passe, ou só num passe, ou só num drible, ou só numa finalização direta, ele resolver, né, o problema que o jogo apresenta para ele naquela determinada circunstância, e aí achou o passe para o Dodô e o gol. É muito improvável, pelo menos na minha opinião, que o Bahia consiga exercer algum tipo de perigo para essa classificação do Atlético. Para mim será uma surpresa muito grande. Conversava aqui com o Grice no início do programa, né? A gente consegue, é claro que é uma interpretação nossa, né? Mas emocionalmente o Everton falou de enxergar o jogo aí por outros fatores, né? Inclusive o fator emocional, psicológico, está entre os fatores aí multifatoriais aí do futebol. A gente vê que emocionalmente o Bahia é um time muito fragilizado, né? É um time que começou bem com o Dado Cavalcante no ano passado, escapando do rebaixamento para a Série B, conquistou a Copa do Nordeste nessa temporada, um time agressivo no ataque, um time agressivo na marcação, mas todos esses padrões de comportamento parece que o Bahia está perdendo ao longo da temporada, né? É um time até certo ponto frágil, apesar de se compactar bem
se posicionar bem em campo, não é um time agressivo para retomar a bola. Isso causou muito perigo para o Bahia nos 2 jogos contra o Atlético, porque você só se postar dentro de campo, ficar balançando as suas linhas ali num 5-4-1, fechando espaço, mas em nenhum momento abordar os jogadores adversários para tentar a retomada da bola, que foi isso que o Bahia fez, uma hora a bola vai entrar dentro da sua área. E foi o que o Atlético conseguiu fazer ontem. Então o Bahia é muito fragilizado emocionalmente e acredito que vai ser muito difícil o Atlético encontrar dificuldades no jogo de volta, que não vai ser nem em Salvador, né? Vai ser em Feira de Santana, porque o Bahia tá punido. Feira de Santana. Sim, tem alguns pontos, né? Só rapidamente sobre os números assim, de julho, né? Os números são excelentes em julho. Eu só não sei se dá para dizer que foi uma melhora tão grande, porque na verdade o Atlético teve uma pequena queda em junho, né? Se a gente for olhar, o Atlético teve resultados ruins ali em sequência em junho, muito impactado pelas convocações, pela Copa América, pelo Covid e tal. Mas se você olhar os resultados do Atlético ao longo da temporada, eles são extremamente sólidos, né? O Atlético teve a melhor campanha na primeira fase da Libertadores, foi campeão mineiro, foi líder na primeira fase, foi campeão estadual, começa o Campeonato Brasileiro muito bem, competindo com o Palmeiras. Então, assim, o mês de julho foi excelente, né? Sem sombra de dúvidas. O Atlético empatou os 2 jogos da Libertadores e ganhou todos os outros. Mas eu não sei se dá para dizer que foi uma grande melhora em relação ao que vinha sendo apresentado em termos de resultados, né? Com relação ao desempenho no jogo de ontem, Everton, assim, e aí eu acho que é uma grande demonstração da diferença de se analisar o resultado e o desempenho, né? Porque o Atlético conseguiu um resultado melhor no final de semana, né? Venceu o Bahia por 3-0, mas na minha avaliação o desempenho ontem foi melhor do que o desempenho no final de semana. E por que eu digo isso? Porque mais do que qualquer outra coisa, para mim, o jogo de futebol ele é um jogo de cada um tentar impor o seu modelo e a sua ideia de jogo. E ontem eu acho que o jogo ficou por mais tempo da forma como o Atlético queria que ele ficasse do que da forma como o Bahia queria que o jogo ficasse. O Atlético jogou ontem um jogo mais do Atlético do que o jogo do Bahia. E no fim de semana eu acho que isso não aconteceu, apesar da vitória por 3-0. E aí muita gente pode perguntar, mas como que o Atlético jogou o jogo do Bahia no final de semana e venceu por 3-0? Porque é do jogo e porque o Atlético tem um time muito melhor do que o time do Bahia. Às vezes você é induzido a jogar o jogo do adversário, mas ainda assim você consegue jogar melhor do que o adversário ou vencer o seu adversário. Então eu acho que o Atlético ontem fez um jogo melhor até do que o jogo do final de semana. Muito impactado pelo gol mais cedo, né? Em relação ao domingo, né? Quando o Atlético abriu o placar só no início do segundo tempo. Ontem o gol ainda 30 minutos? Me ajuda aí, CJ, você que estava trabalhando. 30 e poucos minutos o primeiro gol. Então você teve ali uma vantagem mais cedo. Tinha a questão de ser um jogo de mata-mata, né? Que induzia ali algumas mudanças em termos de comportamento, principalmente por parte do Bahia, que estava perdendo o jogo, mas que tinha um jogo de volta pela frente para cumprir, tem ainda esse jogo de volta para cumprir. Me chamou muito a atenção ontem no segundo tempo, principalmente comparando com o jogo de domingo. A queda de intensidade, né? O segundo tempo ontem foi disputado numa intensidade muito baixa, e aí eu acho que tem muitos fatores que impactam nisso, né? O fato da questão de ter ainda um jogo de volta pela frente, aí fica todo mundo meio que não querendo se expor tanto. Teve a questão do jogo domingo, 11 horas da manhã. A gente sabe como é que está o tempo aqui em Belo Horizonte, né? Está muito frio, mas está muito seco. Você jogar 11 horas da manhã, o impacto ele é bem grande em termos físicos, em termos de desgaste. Mas o Atlético conseguiu conduzir um pouco melhor o time do Bahia. Dito isso, Everton, continua me incomodando a forma como o Atlético se comporta coletivamente com a bola, né? Ontem a gente tentou mostrar aqui, mas fomos boicotados pelo André na leitura do jogo, a questão da dificuldade do Atlético em amplitude, e ontem isso se repetiu, né? De novo, o time forçando muito o jogo pelo meio e muito dependente ali de uma ação vitoriosa, individual, para conseguir criar jogadas, para conseguir criar chances de gol. E aí tem até um debate que eu acho interessante, eu vi muita gente falando do primeiro gol do Atlético ontem, né? De que teria sido ali uma grande construção coletiva, né? De que mostra que o time não depende do fator individual. Uma leitura que eu discordo plenamente dela, e aí eu explico por quê, né?